Olá, meu nome é Luli Fischer, sou professora de Direito da UFPA e membro da Rede Amazônia. O objetivo do vídeo de hoje é discutir o processamento de notificações e impugnações na REURB. Conforme já destacado em vídeos anteriores, é um momento importante do processamento da REURB, uma vez que ele garante o contraditório e ampla defesa de pessoas que possam ter efetiva ou potencialmente seus direitos reais afetados pelo processo de regularização. Então, é muito importante que essa fase seja seguida conforme estabelece a legislação, porque é ela que dá o lastro jurídico para que as eventuais legitimações de posse, legitimações fundiárias, possam acontecer sem nenhum tipo de nulidade, garantindo assim a segurança da posse das pessoas que vierem a ser regularizadas, bem como do dinheiro público investido para que essa regularização possa acontecer, resguardando assim o gestor municipal que se compromete com o processo de regularização fundiária urbana. Segundo a Lei 13.465, as notificações e impugnações podem acontecer por meio de dois procedimentos distintos. O primeiro deles é no processamento da REURB, em que é feita tanto o diagnóstico fundiário, já tratado em outro vídeo, para a identificação de quem são os potenciais detentores de direitos reais e terceiros interessados que necessitem ser consultados sobre eventual impugnação. Contudo, a lei prevê a possibilidade de supressão dessa etapa caso seja adotado o procedimento da demarcação urbanística, que hoje é autônomo ao processamento da REURB, mas que tem as mesmas finalidades. É importante lembrar que o processamento da REURB é um procedimento flexível e o único objetivo das notificações é resguardar direitos e garantias de terceiros. Portanto, ainda que não formalmente previsto na legislação, é possível solicitar anuência expressa do proprietário da área ou detentor do direito real, mesmo antes da instauração da REURB, sendo também uma possibilidade de supressão do momento de notificação e da fase de impugnação, podendo ser considerado também uma estratégia para diminuir o tempo do processamento da REURB. Feitos esses esclarecimentos, passemos agora a entender quem é que deve ser notificado e como deve ser feita a notificação. A lei e o decreto estabelecem as seguintes orientações para que a gente possa fazer as notificações. Tanto para imóveis de titularidade pública ou privada, a notificação é devida. Quem é que deve ser notificado nesses casos? Os titulares do domínio, sejam eles pessoas de direito público ou direito privado, os responsáveis pela implantação do núcleo urbano informal, ainda que não titulares da área, os confinantes, porque podem ter seus direitos indiretamente alterados por meio da reconfiguração tabular do registro, e terceiros interessados, que são aqueles que de boa fé adquiriram a área, possuem direitos reais sobre coisa alheia, ou então, como no caso que nós já falamos da Lei 11.952, titulares de concessões, autorizações precárias de direito administrativo que foram reconhecidos por lei como direitos subjetivos a serem indenizados. Em todos os casos, o rito do processo de notificação deve começar por uma notificação pessoal. No caso de não haver anuência expressa do titular do domínio, né, e das pessoas que devem ser notificadas, ela deve acontecer por via postal, com comprovante de aviso de recebimento, para que a gente possa contar o prazo, seja da impugnação, seja da anuência tácita. Caso essas pessoas elas não possam ser localizadas e para resguardar direitos de terceiros interessados, é necessário fazer a publicação também de um edital. Conforme nós veremos a seguir, esse edital ele deve ser publicado após o prazo de notificação pessoal. A Lei 13.465 traz também algumas regras que devem ser observadas. No caso de imóveis municipais, serão notificados apenas os confinantes e terceiros interessados, uma vez que o titular do domínio já é o próprio legitimado da REURB que propõe a regularização fundiária. Os titulares de domínio, eles serão identificados na planta de sobreposição a ser elaborada pelo município ou pelo legitimado depois de instaurada a REURB. É importante destacar que, além dos titulares de domínio, caso haja algum outro direito real incidente sobre o imóvel, há também a necessidade de notificação pessoal. Esse é um esclarecimento trazido pelo Decreto 9310 de 2018 e que deve ser seguido para fins de evitar qualquer tipo de nulidade ou impugnação extemporânea da REURB. Para compreender melhor quem são os titulares de direitos reais, para além do domínio do proprietário, eu trouxe aqui alguns esclarecimentos da normatização dessa temática no Código Civil. Primeiramente, os direitos reais são constituídos por escritura pública.
para os imóveis com valor superior a 30 salários mínimos. Todos eles, quando são constituídos por particulares ou quando o poder público faz uso do direito civil para constituí-los, precisam de registro imobiliário para serem ultimados, concretizados, exceto os casos previstos em lei. Esses direitos eles podem ser sobre coisa própria ou sobre coisa alheia. O Código Civil lista os seguintes direitos reais: a propriedade, a superfície, as servidões, o usufruto, o uso, o direito real de habitação, o direito do promitente comprador do imóvel, o penhor, a hipoteca, a anticrese, a concessão especial para fins de moradia, a concessão de direito real de uso e a laje. Conforme nós já dissemos, o objetivo da notificação é resguardar direitos e garantias fundamentais ligados à propriedade. Assim, nesse pequeno quadro, a gente gostaria de mostrar que cada REURB ela tem características próprias. E aí é possível, de acordo com a situação concreta, até vir a dispensar esse procedimento de notificação, bem como modular quem são as pessoas que precisam ser notificadas. Os casos mais complexos são aqueles em que eu tenho que fazer uma série de procedimentos registrais, com a abertura da matrícula matriz, a averbação do parcelamento e a titulação dos moradores. Mas, em alguns casos, a matrícula matriz já se encontra matriculada, como é o caso das áreas do terra legal, que já foram previamente doadas para o município, bastando que nós façamos a organização do parcelamento e a titulação dos ocupantes. Como o núcleo urbano informal ele abarca também aquelas situações que já estão registradas e parceladas, faltando apenas a titulação dos ocupantes, eu tenho ainda a possibilidade de notificar apenas o titular do direito real para confirmar que aquela titulação derivada poderá acontecer. Eu tenho ainda a possibilidade de elaboração de regularizações fundiárias apenas para a titulação dos ocupantes ou então para a averbação das edificações. Nesses casos, o procedimento de notificação pode ser ainda mais simples. Fazendo uma leitura sistematizada da Lei 13.465, do seu decreto regulamentador, nós trazemos ainda algumas situações que necessitam de notificação, caso existente no caso concreto das áreas de vocês. A primeira delas são as áreas já usucapidas, né, por meio de sentença judicial ou ato administrativo. Elas deverão constar, né, a matrícula que as originou deverá constar no levantamento fundiário e essas pessoas, dependendo da situação em que elas se encontram, ou elas serão consideradas como diretamente afetadas pelo processo de regularização ou como confinantes da área que já se encontra em nome do município. No caso de áreas tombadas, é necessário também que o órgão responsável pelo tombamento seja notificado e consultado acerca do procedimento da REURB em razão do eventual impacto desse processo. Ainda que seja previsto na legislação de tombamento a averbação dessas informações no registro imobiliário, nem todos os atos de tombamento apresentam tal característica, sendo necessário verificar, no caso concreto, informações junto ao IPHAN ou órgãos estaduais e municipais que cuidem dessa temática, resguardando assim, de fato, o interesse coletivo sobre as áreas tombadas. Uma última recomendação, que é extremamente pertinente para regiões como a Amazônia Legal, é que, ainda que não seja obrigatório, os confinantes conhecidos a título de posse ou ocupação devem ser notificados para evitar eventuais impugnações, como terceiros interessados. Nesses casos, você não precisa fazer uma notificação pessoal, mas é sempre importante que haja uma notificação por edital para resguardar esses terceiros. Uma vez apresentados as bases legais para notificação, quem deve ser notificado, o que deve ser notificado e a extensão desses processos de notificação, vamos falar agora sobre as disposições legais que regulamentam o processo de notificação pessoal e notificação por edital. A notificação pessoal ela deve acontecer por via postal, com aviso de recebimento, e deverá ser encaminhada ao endereço constante nos títulos de propriedade existentes. A partir do recebimento da notificação, inicia-se o prazo de 30 dias para que os detentores de direitos reais façam um processo de impugnação desse procedimento. A Lei 13.465 não estabeleceu o conteúdo dessa notificação. No entanto, o artigo 44 da lei, quando vai falar sobre a notificação feita pelos registradores de imóveis, traz as seguintes informações. As notificações serão emitidas de forma simplificada, indicando os dados da identificação do núcleo urbano a ser regularizado, sem anexação de plantas, projetos e memoriais ou outros documentos, convidando o notificado a comparecer
para tomar conhecimento das peças técnicas. Assim, na falta de uma determinação específica de como isso deve acontecer por meio das prefeituras, sugere-se que os municípios regulamentem isso, utilizando a disposição por analogia e fazendo as adaptações que eles considerarem necessárias. Já a notificação por edital será acompanhada de uma descrição resumida da área a ser regularizada, caso os proprietários e confinantes não sejam encontrados, ou seja devolvido a AR, como endereço ou como pessoa não localizada e se recusem a receber a notificação. E é por isso que é importante esperar o prazo de notificação pessoal para que você possa utilizar esse edital tanto para notificar essas situações quanto eventuais terceiros interessados. É importante mencionar que parte da doutrina considera que quando todos os proprietários de direitos reais identificados no levantamento fundiário foram devidamente notificados, é dispensada a necessidade de edital. No entanto, na nossa região, nós consideramos prudente que esse edital sempre seja executado como parte do processamento da regularização fundiária, uma vez que nós temos, na nossa realidade, muitas situações que podem fugir ao diagnóstico fundiário, bem como previsão legal expressa na Lei 11.952 para que a gente possa fazer a regularização de terceiros de boa-fé, que são difíceis de identificar. Nessas situações, o edital ele é uma garantia a mais do respeito à contraditória e ampla defesa no processo administrativo. Esse edital, seja para notificar detentores de direitos reais que não foram localizados ou para informar terceiros interessados, deve ser afixado nos atos do município, caso não haja outro procedimento que seja de praxe adotado, como, por exemplo, publicação no Diário Oficial ou jornal de grande circulação. Você pode também utilizar as redes sociais, a rede mundial de computadores ou o próprio site da prefeitura para dar a maior publicidade possível para esse ato, não precisando somente cumprir a exigência mínima que estabelece a legislação. Para os casos de notificação de pessoas de direito público ou privado, excetuadas a União, que a ausência de manifestação dos terceiros interessados, proprietários ou confrontantes, será interpretada como concordância com o procedimento de REU. Por esse motivo, tanto a notificação pessoal quanto o edital devem conter a advertência de que a ausência de impugnação implicará na perda de eventual direito de que o notificado titularize sobre o imóvel objeto da REU. Todo esse procedimento de notificação, todos os documentos e as averbações no processo administrativo de processamento da REURB são de extrema importância, uma vez que elas devem ser juntadas à documentação que é encaminhada ao cartório de imóveis para fim de registro da certidão de regularização fundiária. Se essas informações não foram devidamente esclarecidas pelo registrador de imóveis, ele é obrigado a fazer novas notificações. Passemos agora a trabalhar as disposições pertinentes sobre a impugnação. Caso o detentor de direito real, confinante ou terceiro interessado julgue necessário fazer uma impugnação, ela deverá acontecer por escrito e observar o prazo de 30 dias da notificação pessoal ou de 30 dias do edital. Compete ao município processar essas impugnações, respondendo a cada uma delas. Como resultado dessa decisão, o impugnante ainda tem um prazo de 15 dias para recorrer administrativamente, iniciando novo prazo para o município efetuar nova análise dos fundamentos apresentados. Então, é como se existisse ainda uma possibilidade de recurso da decisão final. O município, acolhendo a impugnação total ou parcialmente, deverá fazer devidas alterações no perímetro do núcleo urbano informal ou, em caso de impossibilidade do prosseguimento do processo, o seu arquivamento. Nesse sentido, destaca-se que a Lei 13.465 estabelece que, mesmo havendo impugnação, a parte que não é controvertida poderá seguir no processamento da REU. Caso, ao final de todo esse procedimento administrativo de impugnação, ainda assim não haja consenso sobre o procedimento da REURB sobre a área impugnada, a legislação estabelece a necessidade de iniciar um procedimento extrajudicial de composição de conflito. O artigo 24 do Decreto 9310 estabelece as hipóteses que são consideradas pela legislação como de impugnação infundada. São elas: não indicar onde e de que forma a REURB impacta a propriedade do impugnante, e aí a gente deve entender o direito real como um todo. Não motivar a impugnação, portanto, não explicar o porquê. Tratar sobre assunto não relacionado ao procedimento de REU. Nessas três hipóteses, o município indeferir liminarmente aquela impugnação. Quanto aos meios de resolução extrajudicial de conflitos,
a legislação estabelece as seguintes modalidades de composição: a mediação, por meio da criação de câmaras de prevenção e resolução de conflitos para o próprio município, a arbitragem, os sejusques, caso o poder público municipal tenha um convênio com os tribunais de justiça e os próprios cartórios, por meio do provimento do CNJ que trata sobre a questão. O presente quadro sintetiza esse procedimento de impugnação que nós tratamos até agora. É importante destacar que a exclusão das áreas para o prosseguimento das áreas em controvérsias no processamento da REURB apresenta, às vezes, algumas especificidades. É possível que a gente tenha, por exemplo, a oposição à titulação de um mais lotes no interior do NUI, ou seja, situações que são bastante específicas, precisas. Nesses casos, dependendo da localização dessa impugnação, é necessário ou refazer os trabalhos técnicos ou excluir o perímetro contestado da fase de titulação. Quando a oposição à titulação ela se refere a um trecho ou os limites externos da REURB, o prosseguimento da CRF ele ocorrerá para o trecho não impugnado, desde que não haja oposição ao parcelamento do solo ou à abertura da matrícula ou o registro da CRF. Que seja uma discussão sobre a questão de limite. Então, nós temos essas duas especificidades que vão alterar de que modo o procedimento de impugnação vai afetar o desenho e as atividades de campo nessas áreas. Para concluir, primeiramente, é importante destacar que essa é uma fase muito importante, mas ela poderá ser dispensada ou reduzida de acordo com o caso concreto. O procedimento de notificação ele tem por princípio resguardar direitos reais de pessoas que serão efetivamente atingidas pelo processo de REURB. A ausência de impugnação de uma situação em que a notificação ocorreu segundo as normas em vigor gera a presunção de consentimento, exceto para os bens da União, conforme nós já falamos em diversos vídeos. Apesar da impugnação ser um direito subjetivo das pessoas que possuem direitos reais potencialmente afetados pela REURB, isso não significa que necessariamente aquela impugnação ela gerará um efeito prático no processamento da REURB, uma vez que ela pode ser considerada infundada, havendo, nesses casos, a possibilidade do seu afastamento. E é sempre possível que a parte incontroversa prossiga no processamento da REURB. Eu espero que esses esclarecimentos ajudem vocês nessa fase, que é essencial para a validade da REURB, e nós nos vemos no próximo vídeo. Obrigada!